Estou esquecendo. Aí, vamos começar? Então, vou só colocar a tela para a gente falar um pouquinho de história hoje. Acho que é esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo o slide? Sim, Sim? Beleza. Então, vamos lá para frente, passar aquilo que a gente já comentou, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar desse slide aqui, que é a definição de farmacotécnica. Então, a definição de farmacotécnica, muitas vezes a gente pergunta, né? O pessoal fala, farmacotécnica é manipular medicamentos. É manipular medicamentos, mas tem mais coisas além disso. Envolve outras coisas, né? Então, a gente fala que a farmacotécnica é a ciência responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos. Então, pense o seguinte: só comentando essa foto aí, é uma foto de uma turma nossa, acho que tinha uns 2 anos atrás, mais ou menos, um dia que a gente resolveu fazer enxaguatório bucal. A gente estava lá do laboratório, tudo. Espero que logo a gente possa estar lá também, né? Acho que alguém falou alguma coisa, eu não enxergo. acho Então, que colocou o nome, professor. hã? É que colocou o nome. Acho que do professor não precisa, né? É que tem professores que pedem pra gente colocar o nome e o período no Não. chat. Não precisa não. Na verdade, assim, quando vocês entram, o próprio chat já vai pegando o coisa, né? O Meet já vai pegando o nome de vocês. Então, eu posso pegar uma lista depois que sai, tem o nome de todo mundo. A hora que entrou, a hora que saiu, tudo certinho. Então, nem precisa não, tá? Ok. Então, voltando aqui. Então, eu espero que logo a gente esteja lá, né, fazendo ou um enxaguatório, ou um creme, ou alguma outra coisa. Espero que a gente vai fazer. Eu só espero que não fique tudo, vamos dizer assim, entulhado lá no final do semestre. Espero que dê para a gente ir fazendo durante a- o período normal mesmo. Mas, enfim, a farmacotécnica, então, é uma ciência que é responsável não só por produção de medicamento, mas por desenvolvimento. Como assim desenvolvimento? Então, pense o seguinte: vamos pegar um creme aqui. Chega lá um creme na farmácia, quer dizer, chega uma receita lá na farmácia pedindo um creme com alguma substância ativa, né? Então, é um medicamento, na verdade, colocado num creme. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, né, fazer o creme e a gente vai adicionar esse princípio ativo. O fazer o creme é o que a gente chama de desenvolver, na verdade, porque de onde a gente tira esse creme, né? Então, quando a gente abre a farmácia, a gente resolve criar as nossas próprias fórmulas de base, a gente chama isso de base, né? Então, eu crio lá minha fórmula de base para creme, crio minha fórmula de base para shampoo, crio minha fórmula de base para pomada, e assim vai. É, Aí, quando chega algum desses produtos, eu já tenho a minha fórmula lá e faço com aquela fórmula mesmo, né? E o que que eu posso fazer? Eu posso, de repente, se pegar na internet aí, tem um monte de fórmulas de base. Mas o que que eu quero? Eu quero que a minha fórmula ela seja diferente das outras, né? Eu não quero que a minha fórmula, o meu creme base ali, seja igual de todo mundo, porque daí não tem muita graça, né? É, Pensem assim, não sei se vocês já ouviram alguém falando isso, mas eu já ouvi várias vezes.
Alguém vai, manda manipular um creme numa farmácia, né? E depois o creme acaba e ela manda manipular numa outra, por preço, por que estava mais perto, enfim, por motivos diversos aí. E aí a pessoa fala, o creme que eu usei lá da primeira farmácia era melhor que esse aqui não espalha direito, parece que não faz o mesmo efeito porque o outro parecia melhor. Por quê? Porque alguém investiu, né, lá na primeira farmácia, em tempo principalmente, para desenvolver uma fórmula melhor, para ser diferente da fórmula dos outros que estão aí no mercado. Então a pessoa foi lá e desenvolveu uma fórmula que talvez tenha um toque melhor, tenha uma espalhabilidade melhor, hidrate mais, né? E que tenha características boas. Então, o interessante da farmacotécnica é isso, é você criar sua própria fórmula de base, né? A parte de colocar, de adicionar a substância ativa é igual em todas as formulações em todas as farmácias. Então, para eu diferenciar a minha, eu vou fazer uma base diferente, eu vou fazer um creme mais elaborado, eu vou fazer um creme que, né, conquiste mais as pessoas, para que elas queiram voltar e utilizar o meu produto que eu manipulei aqui. Algumas farmácias investem só em embalagem. Vou fazer uma embalagem mais bonita, mais sofisticada, não sei o quê, mas o produto lá dentro às vezes não agrada tantas pessoas. Então, quando a gente fala em desenvolver, a gente está falando aqui no criar, né? Então, com o conhecimento da gente, a gente criar uma formulação para as nossas bases, né? Uma fórmula nossa, da nossa farmácia. E não simplesmente copiar aquelas que estão lá na internet e que todo mundo tem acesso e que todo mundo pode fazer. Então, a farmacotécnica está ligada com isso. A gente conhecer as matérias-primas, saber como que elas se comportam uma frente à outra, para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. Fazer a produção também, obviamente, é a função principal da farmacotécnica, mas não é só ela, né? Levando-se em conta o efeito terapêutico e a estabilidade, entre aspas, prazo de validade desejados. O que quer dizer isso? Levando-se em conta o efeito terapêutico, quer dizer que a gente precisa conhecer os princípios ativos que a gente vai incluir, vai adicionar ali dentro da nossa base, para que de repente a nossa base não acabe, na verdade, de alguma forma diminuindo a ação ou até inativando a ação daquele princípio ativo. Então, mais uma vez, a gente precisa conhecer as matérias-primas. Quando a gente faz uma base, a gente precisa conhecer as características dessa base, para que quando a gente for adicionar um princípio ativo, a gente não faça tudo errado e aquele princípio ativo não faça o seu efeito. Vou dar um exemplo para vocês. Tem algumas substâncias que elas têm características de muitas vezes elas perderem um pouco o seu efeito conforme o pH onde elas estão. Então, de repente, eu faço um produto e preciso adicionar uma dessas substâncias que ela tem o seu efeito melhor num pH mais ácido. E a minha base é uma base que ela está mais para o neutro, mais para o alcalino. Então, se eu colocar esse princípio ativo na minha base e a minha base estiver mais puxado para alcalino, o que vai acontecer? Ela vai inibir um pouco o efeito do princípio ativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ou procurar uma outra base que tenha uma característica de ser um pouco mais ácida, mas pouco, claro, ou verificar naquela base que eu tenho lá, que é um pouquinho alcalina, o que vai acontecer se de repente eu puxar um pouquinho o pH mais para o ácido, se de repente ela não vai desestabilizar e perder a característica dela de creme, que pode acontecer. Então, tudo isso é bastante importante para que você realmente saiba escolher a melhor base ou saiba pelo menos as características dos princípios ativos para que você possa colocar
ele dentro da base ideal, né, que faça com que ele tenha o melhor efeito. E a mesma coisa a questão de estabilidade, né? Então, vou dar um exemplo agora de um gel. A gente tem uma base de gel dentro das farmácias de manipulação, todas as farmácias trabalham com essa base, e essa base, ela é muito boa, ela é muito bonita, ela é muito estável, ela é bem transparente, ela segura bem, a gente costuma falar que segura, né, que ela consegue, você consegue colocar os princípios ativos ali, e de uma forma geral, os princípios ativos não alteram as características dela, ela continua tendo aquela cara de gel, aquele aspecto transparente de gel e assim por diante. Porém, tem um tipo de substância que se você colocar nela, ela desanda completamente. Se você colocar uma substância ácida ali, ela vira líquido na hora. Então a gente já sabe, né? Essa base aqui, né, de gel, ela vai ser estável e vai continuar estável para qualquer substância que não seja ácida. Coloquei uma substância ácida, a estabilidade dela acaba. Então, isso é importante. Por quê? Porque quando eu for, então, fazer um gel, eu tenho que verificar a, as características dos princípios ativos. Se tiver alguma substância ácida ali, eu sei que aquele produto não vai durar. Então, eu preciso utilizar uma segunda opção de gel. A gente tem 2, 3 opções de gel, no mínimo, dentro de uma farmácia de manipulação. Então, eu vou escolher uma segunda opção que eu sei que não vai sofrer, não vai desestabilizar com a adição daquele princípio ativo ácido. Pode ser que o gel não seja tão bonito, pode ser que o gel não seja tão transparente, mas é o que a gente consegue colocar esse princípio ativo e ele continua deixando o produto estável. Ok? Que mais? Além disso, tem mais alguma coisa? Tem. Então, a farmacotécnica vai fazer com que a gente precise conhecer as melhores condições de acondicionamento. Como assim? Eu preciso descobrir qual que é a melhor embalagem para cada produto. Tem produto, por exemplo, que eu não posso colocar em embalagem de vidro. Tem produto que eu não posso colocar em qualquer embalagem de plástico. Tem produto que eu preciso sei lá, uma embalagem específica. Tem que ser uma embalagem, não pode ser uma embalagem de plástico transparente, tem que ser uma embalagem, pode ser de plástico, mas tem que ser opaca. Por quê? Porque dependendo das características de cada produto, né, pode ser que até a própria embalagem possa alterar a estabilidade do produto. Um exemplo bem simples. Se a gente for fazer uma solução super simples de fluoreto de sódio. Então a gente pega o fluoreto de sódio que está em pó e a gente vai fazer uma solução com água. A gente vai dissolver na água. Porém, o que vocês estão vendo? Deixa eu pegar aqui o apontador. O que vocês estão vendo aqui? Um frasco de vidro, certo? Se eu preparar esse fluoreto de sódio em um frasco de vidro, se eu armazenar esse fluoreto de sódio num frasco de vidro, o fluoreto de sódio ele tem uma característica de ele se ligar com o vidro. Então ele, entre aspas, ele gruda no vidro e o que a gente passa a ter naquele líquido que a gente chamaria de solução de fluoreto de sódio, na verdade é só água, porque o flúor grudou totalmente no vidro e não vai fazer o efeito que a gente esperava. Então, se vocês prestarem atenção, produtos que têm flúor na sua composição sempre são embalagem de plástico. Então, a gente não pode nem fazer em material de vidro. A gente tem que ter material de plástico para, se a gente faz flúor, claro, né? Para o caso do flúor, a gente não tentar fazer uma formulação e, na verdade, preparar a água pro paciente. Ok?
Alguém escreveu alguma coisa? Eu não consigo ler nada enquanto eu estou aqui. É com o material. Ah, não é nada demais. Mas eu não consigo ler nada que está escrito ali quando eu estou com o material apresentando. Que mais? Só terminando aqui a definição, né? Então, material de acondicionamento é importante, então a gente precisa conhecer os diversos tipos de embalagem que a gente tem para armazenar os produtos, porque eles podem reagir também. Transporte e armazenamento. Tudo isso a gente precisa conhecer. Transporte, por exemplo, a gente tem produtos que precisam ser mantidos em temperatura baixa, lá na temperatura de geladeira de 2 a 8 graus, então a gente precisa, né, na hora de entregar para o cliente, a gente precisa entregar esse produto numa caixa de isopor, por exemplo, com gelo, para que o produto se mantenha na temperatura. A gente precisa armazenar a matéria-prima dentro da geladeira também, e assim por diante, né? E, obviamente, a gente precisa também conhecer forma ideal de administração e a gente precisa, então, fazer aquilo que a gente chama de dispensação. Por quê? A forma ideal de administração, porque a gente vai passar essas informações para o nosso cliente, para o nosso usuário. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por dispensação? Eu não vou nem deixar vocês responderem, eu já vou responder. Dispensação, né, e tem uma definição oficial que diz que dispensação é um ato exclusivo do farmacêutico. Então, a gente ouve muito pessoal falar, dispensou o produto, não sei o quê, farmácia de dispensação, mas na verdade, essa palavra indica um ato exclusivo nosso farmacêutico. Então, é um ato exclusivo farmacêutico de entrega de medicamento ou um produto para a saúde, geralmente, não sempre, mas geralmente frente a uma prescrição médica, com orientação. Então, quando a gente fala de dispensação, a gente está falando que é um farmacêutico que está fazendo a entrega de medicamento ou um produto para a saúde, geralmente por uma prescrição, né? Não necessariamente, mas que está orientando junto. Se a gente não tiver orientação, não é dispensação. Se não for o farmacêutico que está fazendo, não é dispensação, é uma entrega, tá? Então, para a gente considerar como dispensação, tem que ter esses fatores: ser farmacêutico, ter a entrega do produto, ou ter a prescrição não é obrigatório, mas ter orientação junto. Caso contrário, eu, como farmacêutico, só entregar o produto também e não passar informação nenhuma para a pessoa, não é caracterizado como dispensação. Então, a farmacotécnica é isso. É um pouco mais do que simplesmente a gente produzir medicamento. Só para vocês terem uma ideia do que a gente precisa de informações de outras disciplinas, a gente vai precisar muito de física, química, físico-química, então tudo aquilo que vocês já viram anteriormente, em algum momento a gente utiliza aqui. Tudo eu não digo, mas uma boa parte daquilo a gente acaba utilizando aqui. Ou na prática, né? Ou pelo conhecimento que vocês precisam ter. Às vezes a gente nem vai falar, isso aqui vocês já deveriam ter visto na física. Não. São coisas que a gente sabe que vocês já sabem. O que mais que a gente precisa das disciplinas, né? Anatomia e fisiologia, porque a gente vai trabalhar com o corpo humano, então a gente vai trabalhar com medicamento, a gente precisa conhecer o nosso organismo como um todo. Faltou a farmacologia aí, que é importante para a gente, e principalmente farmacognosia, desculpem, porque a gente trabalha muito com produto à base de plantas, e principalmente legislação. Farmácia de manipulação, ela vive
abaixo de legislação. Tem legislação para montar uma farmácia, tem legislação para montar um laboratório, tem legislação para dizer como que o farmacêutico tem que se comportar, tem legislação para tudo. Então, a gente vive abaixo de legislação. Então, é bem importante que vocês conheçam e entendam a legislação que está aí no dia a dia. Falando um pouquinho da história, então. Quando que a gente pode até dizer que surgiu, né, se originou a farmacotécnica? Dá para a gente puxar, né, a história lá para trás e dizer que, na verdade, quando os seres humanos começaram a se reunir em grupo, eles deixaram de ser pessoas individuais e começaram a se reunir em grupo, as técnicas que a gente hoje chama de farmacotécnica começaram a aparecer. Como assim? Então imaginem lá, pessoal, lá atrás, né, eles começaram a perceber, né, que existiam vários perigos em volta, e animais, e isso e aquilo, que se eles vivessem em grupo, eles seriam mais fortes, né? Eles conseguiriam uns proteger os outros. E aí, quando essas pessoas começaram a viver em grupos, cada uma acabou assumindo uma função diferente, né? Então, algumas pessoas passavam a caçar, outras pessoas passavam a coletar alimentos, tipo frutas, esse tipo de coisa. Tinha gente que ficava lá responsável pela segurança do local onde esses grupos viviam, e assim por diante. E tinha sempre uma pessoa que ficava responsável por cuidar da saúde desse grupo. E essa pessoa, é, ela fazia o papel, né, um papel que hoje a gente pode dizer que seria o papel do médico e do farmacêutico. Por quê? Porque ela, né, percebia que a pessoa estava doente, avaliava aquela pessoa, descobria a causa do problema, buscava o tratamento, preparava o tratamento e administrava o tratamento. Então, era, né, uma pessoa completa. Fazia tanto o trabalho do farmacêutico, do médico quanto do farmacêutico. Diagnosticava e preparava o medicamento. E da onde que vinha esse conhecimento? Se a gente for pensar um pouquinho, esse conhecimento sempre foi sendo passado de geração para geração, né? Mas e lá atrás? De onde vinha esse começo da busca das informações? Muitas vezes era pela questão da experimentação, né? E muitas vezes era questão de observação. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, se alguém aqui tem cachorro, alguém tem cachorro para me dizer, para me responder? Ou ninguém aqui do grupo tem cachorro? Ou já teve cachorro? Eu não tenho, professor. Nunca teve? Tive Você morava, quando você tinha cachorro, você morava em casa ou morava em apartamento? em casa? Alguma vez você viu o cachorro ter dor de barriga? Não, Não? não deu tempo. Ah, Era tá. filhotinho, ele faleceu. Ah, entendi. Porque assim, quem tem cachorro, né, que tem um animal que convive com ele por algum tempo e não mora em apartamento, porque apartamento é tudo mais difícil, mas que mora numa casa, sabe que o cachorro, quando tem dor de barriga, é, por algum motivo, alguma coisa que ele comeu, alguma coisa que fez mal para ele, o instinto dele faz com que ele vá comer grama. Então, quem tem cachorro sabe porque já viu isso acontecer. Talvez não saiba por quê, né, que o comer grama melhora o estado do animal, mas o instinto dele fala isso. Quem tem gato também sabe que quando o gato não está muito bom, ele come algumas plantas para vomitar aquilo que está fazendo mal para ele. Ou muitas vezes os gatos eles se lambem muito e engolem muito pelo, e então
forma bolo de pelo lá no estômago deles, e quando eles, então, sabem que o estômago está cheio e está, de alguma forma, está atrapalhando até a própria alimentação deles, eles comem algo. Tanto que hoje no mercado você vê, tem graminha para gato, né? Pronta para você comprar. Então eles vão lá e comem grama e vomitam. Daí eles vomitam aquela bola de pelo que está toda entrelaçada. Então, assim, é instinto do animal. E lá atrás, deixa eu voltar para o slide, naquela época, muitas das coisas que eles aprenderam foi nessa questão de observação. Então, de repente, vendo, né, um cachorro pré-histórico comendo grama porque estava com dor de barriga, e daí passou a dor de barriga. Um animal que estava comendo uma determinada planta, né, é, dava para se perceber que o animal não estava muito bom, ele foi lá comer uma determinada planta e melhorou. Quando essa pessoa que ficava responsável, então, por cuidar de todo mundo, diagnosticar as doenças, quando ele via uma pessoa do grupo com aquelas mesmas características, né, se sentindo mal do mesmo jeito que aquele animal que ele tinha observado, ele ia lá e pegava a mesma planta e dava para a pessoa. Nem sempre dava certo, mas muitas vezes acabava dando certo, e ele sabia, então, a partir daquele momento, que quando a pessoa apresentava determinado sintoma, ele poderia dar aquela planta para a pessoa que a pessoa ia melhorar. Então, né, essa questão de observação e aproveitamento da informação. Uma informação que não sei se alguém aqui sabe, mas o próprio café que a gente toma hoje, ele foi descoberto, digamos assim, por um pastor que ele levava sempre as cabras dele para pastar lá num determinado local, e ele começou a perceber que as cabras chegavam lá no local, não sei o quê, daí elas comiam uma planta lá e começavam a correr para lá e para cá, ficavam todas agitadas. E daí ele percebeu que era sempre uma planta que eles comiam que deixava eles bem agitados. E daí ele foi lá e pegou aquela planta e começou a utilizar para quando ele estivesse cansado, quando ele estivesse com sono e quisesse ficar mais esperto e assim por diante. E daí a gente tem o café sendo utilizado para isso, né? Com o passar do tempo, daí começaram a, não me perguntem como que descobriram que tinha que torrar a semente para ir triturar para poder passar o café, mas a descoberta do café aconteceu assim. Também observação de alguém, né, que incorporou aquilo para o ser humano. Muito bem. E naquela época da pré-história, o que que a gente tinha? Não tinha medicamento, né? Era emprego de plantas e produtos de origem animal. Então, às vezes, algum produto de origem animal era utilizado, né? Porque percebiam que talvez um animal morto, né? Um outro animal vinha e comia alguma parte dele especificamente e melhorava de algum problema de saúde que ele estivesse tendo. Mas isso aqui é tudo questão de a gente imaginar, não existe nenhum tipo de é, documento dizendo era assim que acontecia. Então, essa parte da pré-história a gente imagina por desenhos que existem até hoje nas paredes de vários locais e tudo mais, mas nada escrito. O primeiro documento mesmo escrito que a gente tem é um documento bastante antigo, lá da Mesopotâmia, que foi descoberto essa tabuinha que está aparecendo aí, dá para vocês perceberem que ela está toda escrita, né? Quando descobriram essa tabuinha e depois conseguiram traduzir ela, descobriram que era um documento falando de receitas de medicamentos. Então, era um documento descrevendo formulações. E então deu para se perceber que já, né, na própria Mesopotâmia já existia digamos assim, um, teve um avanço bastante grande nessa questão
de se produzir, né, medicamentos para curar determinadas doenças. Aí, indo um pouquinho mais para frente, a gente chega no Egito. E no Egito foi descoberto um papiro, que é esse que está escrito aí, uma parte dele é esse que está escrito, que está aí na foto. Ele é conhecido como papiro de Ebers. E quando conseguiram também fazer a tradução, descobriram que nesse papiro completo tinham 800 fórmulas de medicamentos. E dentro dessas 800 fórmulas, eles empregavam 700 substâncias medicinais diferentes. Então, em se tratando de Egito antigo e tudo mais, a gente pode dizer que eles eram um povo bastante desenvolvido, porque 700 substâncias medicinais é bastante coisa para um povo, né, que viveu há 5.000 anos atrás, sei lá quanto tempo. Desculpem. Claro que tinha algumas coisas que a gente não utilizaria mais hoje, né? Como sais de chumbo, cobre e também algumas coisas interessantes, né? Que eram, na verdade, ligadas ao que eles tinham ali nas mãos, né? Então eles utilizavam muito gordura de alguns animais, como hipopótamo, crocodilo e cobra. Hoje, a gente não usa mais isso, né? Porém, a gente tem outros animais que a gente cria para alimentação, e dentro desses animais que a gente cria para alimentação, a gente tem um animal especificamente que fornece matéria-prima para a gente produzir creme, loção e tudo mais, que é o porco. Então, a gordura do porco, ela é processada em laboratório, então a gente diz que é, não é a gordura do porco mesmo, não é a banha do porco, mas é ela processada e transformada. Então a gente acaba dizendo que ela dá origem a alguns materiais que a gente chama de semissintéticos. E esses materiais semissintéticos são utilizados para produzir base de creme, por exemplo. Certo? Então, alguma coisa que lá atrás, né, já no Egito já se utilizava, a gente utiliza até hoje. Claro que não dos mesmos animais, mas a gente continua utilizando. Pulando um pouquinho mais à frente, chegando na Grécia, a gente tem o Hipócrates, que foi considerado e é considerado, né, o pai da medicina, um médico bastante conhecido na época. Ele criou, na verdade, um grupo de livros que foi chamado de Corpus Hipocráticos, que é uma coleção, né, de 53 livros tratando de medicina. Dentro desses 53 livros, não foi ele que escreveu todos, mas ele acabou escrevendo muitos deles, e os ajudantes dele e as pessoas que estavam ao redor dele ajudaram a escrever outros livros também. Mas, enfim, ele tratava de medicina. A medicina na época era bem diferente, tinha todo um lado místico, todo um lado religioso, que ele tentava separar um pouco do lado mais científico, mas dentro de todos esses livros aí a gente tem bastante coisa, filosofias diferentes. E dentro de tudo isso, ele descreve várias doenças e descreve tratamentos de doenças também. Então a gente tem, dentro desses 53 livros, muita coisa voltada para medicamento e forma de preparo de medicamento também. Uma coisa interessante que a gente tem naquele período da Grécia Antiga é que ocorre uma diferenciação entre o médico e o preparador de medicamentos. Até então, na Grécia, até um certo momento, os médicos faziam o serviço completo. Eles então diagnosticavam as doenças, preparavam os medicamentos e administravam os medicamentos. E a partir de um determinado momento, eles começaram a se recusar a preparar medicamentos, achando que aquilo era um serviço ou um trabalho de segunda linha, vamos dizer assim. Então, eles deixaram de fazer a preparação dos medicamentos e começaram a
treinar pessoas para preparar medicamentos e passaram só a diagnosticar doenças. Então a gente tem aí, né, visivelmente uma separação entre o trabalho médico e o trabalho do farmacêutico, tanto que eles acabam diferenciando até na forma de tratamento. O médico era chamado de iatroi, não sei como é que fala em grego, né? E a pessoa que preparava os medicamentos passou a ser chamada de farmacopei. Desculpe, professor, qual palavra em grego? Qual delas? Não, que o senhor falou ali, não sabe a pronúncia. Eu já Iatroi. pesquiso pro senhor. Então, por favor. Mas é grego antigo, hein? Não é grego Não, daí moderno. é o grego koiné, né? Eu tenho um pouco de domínio do grego koiné e do Ah, é? ívrico. Ah, Professor, assim, é uma velha é. história, mas é que eu não ouvi corretamente a pronúncia. Tá. Tá escrito aqui, não sei se tá vendo o, o slide. Sim, Então, o que eles chamavam de médico é essa palavra que está aqui, iatroi. Não sei como é que fala. sim, Aqui, tá? sim. Ah, E não, eu vi ali, agora o entrei. preparador seria o farmacopei, ou algo assim do gênero. Mas se você souber falar, melhor ainda, vou até anotar. Ok? Só um pouquinho. Ok. Seria iatrô mesmo, professor. Iatrô? Iatrô, mas eu vou tentar levantar a etimologia dela, eu já passo. Por favor, pode continuar. Só um pouquinho, Ok. tá? E o outro farmacopei deve ser algo mais ou menos, porque o no latim eu sei que ele fica meio pei, alguma coisa assim. Não sei se no grego fica semelhante. Mas veja lá, a gente vai continuando, a hora que você achar, se interrompe a gente. Tá? Muito bem. Então aqui assim, teve essa diferenciação. Não que tenha tido diferenciação na formação. Na verdade, a diferenciação acabou sendo porque os médicos passaram a se recusar a preparar medicamentos, certo? Achando que aquilo era um trabalho de segunda linha. Porque depois, mais à frente, a gente vai ver uma outra separação entre médico e farmacêutico, tá? Só para não confundir. Falando um pouquinho do Império Romano, a gente teve, né, o Império Romano como sendo o centro do mundo por bastante tempo, né? E o Império Romano, o foco deles era conquistar o mundo conhecido. Então, o mundo conhecido para eles era a Europa, a África, um pedaço da África e a Ásia, né? E o Império Romano queria isso, conquistar tudo. Então, eles iam, né, batalhando com outros, é, outras, vou dizer países, não eram países, mas outros, vamos dizer assim que fossem outros países, né? Para tentar territórios, para tentar conquistar esses territórios. Então eles precisavam do quê? De muita gente, eles precisavam de muito soldado. E todo o tempo eles estavam guerreando e buscando, né, conquistar novos territórios. E a cada lugar que eles conquistavam, a população do local era separada conforme a necessidade deles, né? Quem eles viam que não servia para, né, trazer algum benefício para o Império Romano, eles matavam, né? E aqueles que eles viam algum benefício, eles transformavam em escravos. E quando eles descobriam alguém que era médico nesses territórios que eles conquistavam, eles transformavam esses médicos em escravos e, na verdade, eles acabavam trazendo algumas vantagens para esses médicos. Os médicos eram escravos, mas eles tinham um tratamento um pouco melhor porque eles poderiam ajudar a cuidar
soldados que estavam doentes, né, ou que tinham sido feridos em batalha. Por quê? Porque o Império Romano queria que, né, os soldados ficassem bons logo para voltar à batalha. Então, os médicos tinham aí um tratamento um pouquinho especial. Eram escravos, mas pelo fato de eles servirem mais à frente, né, para realmente curar os soldados, eles acabavam, né, por ter um pouco de vantagem. E muitos deles foram levados para Roma, que era a capital do Império Romano, né, era o centro do Império Romano. E assim, né, médicos que vinham lá de diferentes territórios tinham muitas vezes conhecimentos diferentes. E eles acabaram levando todo esse conhecimento para Roma e juntando todo esse conhecimento, isso foi um desenvolvimento super grande da, do conhecimento médico, né? Então, juntando informações de diferentes lugares, todos acabaram absorvendo as informações uns dos outros, e isso melhorou em muito a medicina da época. Esses escravos, então, que eram médicos, eles tratavam dos pacientes, principalmente dos soldados, e também preparavam medicamentos. Então, eles faziam o papel do médico e do farmacêutico. Continuando ainda um pouquinho no Império Romano, a gente tem, num outro momento, o Galeno, que era um médico também, que ele nasceu em Pérgamo, e Pérgamo era colônia romana na época. Depois deixou de ser, e depois passou a ser de novo, e assim foi. Daquela mistura toda que a gente sabe que tem na Europa, que os países mudavam muito as suas fronteiras, né? Médico, mas que gostava muito de medicamento. Então ele trabalhou muito em cima de medicamentos, escreveu muito de medicamentos, é, é, vamos dizer assim, se aprofundou no conhecimento de muitos medicamentos. Ele deixa aí 450 fármacos bem referenciados. Tem um porém que ele misturava um pouco de religiosidade e misticismo, né, que fez com que por algum tempo ele fosse um pouco desacreditado, mas com o passar do tempo e todas as informações que ele deixou para o mundo, nós farmacêuticos resolvemos considerar ele como sendo o pai da farmácia. Mesmo ele sendo médico, ele trouxe mais contribuições para a área do medicamento do que para a medicina mesmo. E passou a ser considerado o pai da farmácia. A gente tem 3 denominações, pelo menos, para a farmácia de manipulação. Então, a gente pode chamar a farmácia de manipulação de farmácia de manipulação, né? A gente pode falar lá que uma farmácia de manipulação é a mesma coisa que farmácia magistral, e a gente pode falar que farmácia de manipulação é a mesma coisa que farmácia galênica. Então, às vezes, vocês vão encontrar na literatura alguém falando de uma farmácia galênica. Não é nada mais, nada menos do que a farmácia de manipulação que a gente conhece, né? E esse nome, farmácia galênica, foi em homenagem ao Galeno. Inclusive, tem uma farmácia galênica, que tem o nome comercial dela como farmácia galênica aqui em Curitiba, né? Curiosidades. Enfim, vamos para frente. Vamos ali para o mundo árabe. Ali teve a verdadeira divisão de trabalho do médico e do farmacêutico. Os médicos eram preparados, né, de um lado, e os farmacêuticos eram preparados do outro. Eles estudavam já não como médicos, né? Os médicos, obviamente, sim, como médicos, mas os farmacêuticos, eles já não estudavam mais tendo a parte de manipulação de medicamentos, de preparação de medicamentos como um adendo. Eles estudavam como sendo o foco principal do seu estudo. As primeiras farmácias que a gente tem notícia que eram exclusivas para venda de medicamentos e drogas surgiram em Bagdá, no mundo árabe, então. No início, elas foram criadas e eram mantidas e funcionavam por
né, administração de pessoas comuns que queriam trabalhar com isso, que não tinham conhecimento aprofundado de drogas nem de medicamentos, mas que queriam trabalhar com isso e montavam esses estabelecimentos. Até então, o que que a gente tinha? A gente tinha estabelecimentos que vendiam drogas e em outras partes do mundo também, que vendiam drogas e medicamentos, mas que vendiam outras coisas. Verdadeiros armazéns, né? Vendiam alimentos, vendiam roupas ou tecidos, sei lá, vendiam panelas, um pouco de tudo. As primeiras farmácias de verdade são essas que surgem em Bagdá. Porém, elas não eram administradas, nem tinham um responsável técnico, digamos assim. Mais ou menos como a gente tem aqui, né? Existem farmácias que são de leigos, e esses leigos, então, eles podem abrir os estabelecimentos, mas eles não têm um conhecimento técnico tão grande quanto é para ter um farmacêutico, né? E então, as primeiras farmácias que surgiram lá eram com leigos também. E eles chamavam essas farmácias, esses leigos, né, de al-Atar. Quando existia um farmacêutico, entre aspas, né, que era aquele que estudava, se aprofundava e tinha mais conhecimento técnico, eles acabavam atuando nesses estabelecimentos também, e eles eram denominados de saia de lá. Também não sei se está certo como que fala, mas é só para vocês saberem também. Então ali surgem os primeiros, digamos assim, os precursores dos farmacêuticos de verdade, porque trabalhavam em estabelecimentos de venda de drogas e medicamentos e tinham conhecimento técnico, científico para produzir, né, e desenvolver diferentes medicamentos. Pulando agora para o Brasil, o que a gente tinha aqui antes do descobrimento? A gente tinha, então, uma situação muito parecida com a situação lá da pré-história, né? A nossa população natural brasileira era composta de diferentes tribos indígenas, né? E então eles viviam mais ou menos daquela forma que a gente via lá atrás. Cada um dentro de uma tribo indígena tinha lá a sua função, e dentre esses componentes tinha o responsável por diagnosticar e preparar medicamentos e administrar medicamentos para os doentes, que eram os chamados pajés. Então, tinha essa figura central que era responsável por toda a saúde da tribo. A única diferença que a gente sabe, e a gente imagina que lá atrás não tivesse, era a questão de, né, utilização de produtos da terra, né, as plantas aqui do país, produtos de origem animal também, produtos de origem mineral. A única diferença que a gente não sabe se existia lá na pré-história, acha-se que não, é que aqui tinha uma questão da religiosidade junto, né? Então, as curas eram feitas com as ervas, os produtos, mas também com um auxílio divino. Então, todo um ritual feito, né, pensando nos deuses indígenas e clamando para que eles ajudassem a restabelecer a saúde. Eu, particularmente, acho que lá atrás, na pré-história, ainda não existia toda essa questão de religiosidade, mas também é uma coisa que eu acho, né? Não sei. Mas era muito parecido. Aí o que aconteceu? Chegaram os colonizadores, exploradores, não sei como que a gente chama, na verdade, os invasores, sei lá, e trouxeram todas as doenças lá do Velho Mundo,
que eles estavam acostumados, né, imunes praticamente, trouxeram para os índios que nunca tiveram contato com vários micro-organismos que eles acabaram trazendo. E uma boa parte da população indígena acabou morrendo exatamente por essa falta de preocupação, né, desses invasores em proteger, né, a saúde da população local. Então, os índios, uma boa parte deles acabou morrendo por doenças super simples, mas que para eles eram desconhecidas e eles não tinham resistência nenhuma. Indo um pouquinho mais para frente, a gente tem uma situação que é bastante interessante, que é a situação da Igreja Católica, né, sempre acompanhar essas invasões, colonizações, sei lá como que a gente fala, para fazer um processo de catequização das populações locais. Então, isso foi feito quando os portugueses invadiram Macau, quando eles invadiram na África, os países como Angola, até o próprio Japão, que teve uma parte do Japão que foi invadida pelos portugueses. Sempre eles levavam religiosos, né, para os religiosos transformarem os habitantes locais em católicos. E aqui aconteceu a mesma coisa, então os jesuítas vieram para cá para catequizar, transformar os índios em católicos, e um desses jesuítas que ficou mais famoso, por causa do lugar onde ele se estabeleceu, foi José de Anchieta, né, que se estabeleceu onde hoje é São Paulo, e praticamente ele com os outros jesuítas que vieram juntos, que fundaram a cidade de São Paulo. Então, regra, sempre português chega, vem a Igreja Católica, né, constrói-se uma igreja, e, por consequência, geralmente uma igreja e uma praça na frente, e por consequência as cidades começam a se formar ao redor das igrejas. Toda cidade do interior que vocês vão, o ponto central da cidade é a igreja, é a catedral. Por quê? Exatamente por isso, por esse hábito que acabou se transformando em regra, né? Constrói-se a igreja, tem a praça na frente e a cidade começa a crescer ali ao redor. E aconteceu isso em São Paulo. Inicialmente, então, eles construíram uma igreja, aí, obviamente, tinha a casa dos padres dos jesuítas, né? A população foi se estabelecendo ao redor dessa igreja e chegou um determinado momento que esse local onde os jesuítas moravam, não sei como é que a gente fala, se é... não sei como que fala. Acabou virando um colégio, porque eles perceberam que a população estava muito grande, né, estava crescendo, e as crianças estavam começando a surgir, e eles resolveram educar aquelas crianças e transformaram, então, aquele mosteiro, não sei como que fala, em colégio. Esse colégio, então, começou a abrigar as crianças da vizinhança, né, do redor desse mesmo colégio e da igreja, e com isso eles tiveram que trazer mais jesuítas, né, para cada vez mais ter professores para dar aula para esses alunos, e chegou um determinado momento que eles perceberam que, obviamente, né, eles traziam de Portugal alguns medicamentos para uso próprio, né, para alguma eventualidade. E com o aumento do número de crianças, eles tiveram que começar a trazer mais medicamento, né, para caso uma criança ficasse doente ou se machucasse dentro do colégio, eles tivessem recursos para tratar. Com o passar do tempo, então, isso eles tinham lá sei lá, um armarinho que eles guardavam os medicamentos.
Com o passar do tempo, mais tempo passando, né, o colégio foi crescendo cada vez mais e a necessidade de medicamento foi ficando cada vez maior. E a população crescendo cada vez mais também. E a população sabendo que quando as crianças ficavam doentes, os padres, os jesuítas tinham medicamento para tratar delas, né? E muitas vezes as pessoas ficavam doentes e iam bater lá na porta do colégio, pedir para os padres darem algum medicamento para eles. E isso passou a ser um hábito, até que chegou um determinado momento que os padres perceberam que isso não tinha mais volta. Então eles resolveram aumentar ainda mais o seu arsenal medicamentoso, né? A quantidade de medicamentos. Então, aquilo que era um armarinho de medicamentos virou uma sala cheia de medicamentos, e eles resolveram, então, abrir uma porta para a rua para atendimento das pessoas, da população. E aí surge, né, a primeira farmácia ou primeira botica, como era falado, como eram chamados na época esses estabelecimentos. Então, a primeira botica que a gente tem é uma botica que foi criada pela necessidade da população da cidade de São Paulo. Então, ela foi aberta para o público porque o público não tinha outros recursos. E a Igreja Católica resolveu, né, então, distribuir medicamentos para a população. E mais ou menos no mesmo tempo aconteceu a mesma coisa em Salvador e no Recife. Então, na verdade, praticamente 3 farmácias, né, 3 boticas acabaram sendo abertas mais ou menos no mesmo período. Outra situação que a gente tinha era a população que veio para explorar, para, né, tentar enriquecer aqui no Brasil e que adentrou Brasil adentro, foi lá para o meio do país, né? Eles iam, tomavam posse de terra, acabavam trabalhando com a terra e tudo mais, porém, algumas coisas básicas eles não tinham acesso. E aí surgiu a figura dos mascates, que compravam vários produtos diferentes lá nos grandes centros e iam para o interior para vender esses produtos de porta em porta, né? Então eles levavam comida, levavam tecido, levavam panelas, equipamentos para arar a terra, tudo mais, e levavam medicamentos também. Então, assim, sem muito conhecimento, eles acabaram salvando muita gente, né? Pela indicação que eles faziam dos medicamentos. Eles acabavam, obviamente, conhecendo esses medicamentos, mas não tinham conhecimento técnico, mas eles acabaram, né, trazendo uma melhoria de vida, vamos dizer assim, para uma boa parte da população que vivia lá para dentro do nosso país, porque eles acabavam indicando, pelo fato de eles conhecerem, né, e ver as pessoas utilizando, eles acabavam com o tempo tendo um pouco mais de conhecimento, indicando para as pessoas e salvando muita gente. Aí a gente chega num determinado momento da nossa história, que é a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Mas não foi só a família real, não foi meia dúzia de pessoas que fugiu, né? O que aconteceu? Existia toda a corte lá em Portugal, e era a família real e toda aquela gente pendurada na família real. Então, o que a gente chama de corte, na verdade, não era nada mais, nada menos do que uma grande, ou pelo menos uma parte da população que vivia digamos assim, puxa-saquismo, né? Da família real, e tinham lá suas vantagens pelo puxa-saquismo que eles faziam no dia a dia. Então, eles acabavam ganhando títulos e se transformavam lá em condes e duques e barões e não sei o que mais, pelo trabalho bem feito de ficar ali ao redor da família real. E isso aconteceu em todos os reinados, em todos os lugares, né? E em um determinado momento,
Esqueci o nome dele. Meu Deus. Espera aí que já volta o nome dele. Aquele da França. Meu Deus, esqueci o nome dele. Daqui a pouco me volta o nome dele. Mas enfim, ele estava reinando lá na França, estava como o, sei lá, quem estava tomando conta da França, e ele falou que ia invadir Portugal, né? E se ele invadisse Portugal, ele ia matar toda a família real e toda a corte. Aí do dia para a noite eles fugiram para cá, vieram do jeito que dava, né? Todo mundo empilhado em 2, 3, 4, sei lá quantos navios, e chegaram aqui do nada. E chegando aqui, a família real acabou ganhando um palácio para eles poderem morar, e uma boa parte da corte foi morar lá no palácio também. E uma parte, né, não cabia no palácio e tal, e não tinha o que eles fazerem aqui, não tinha como. Em Portugal eles tinham o que fazer, eles iam para lá e para cá, não trabalhavam, mas pelo menos tinham para onde se deslocar, e aqui não tinham. E aqui, então, eles começaram a perturbar bastante o rei, e o rei, né, para meio que se livrar um pouco da perturbação de toda essa gente, toda essa corte que ficava o tempo todo em cima dele, ele começou a distribuir títulos, e títulos, inclusive, de trabalho, não só títulos como esses títulos de nobreza, de conde, duque e tudo mais, mas títulos de trabalho também, né, para que as pessoas largassem um pouco do pé dele e fossem procurar alguma coisa para fazer. E nessa ele distribuiu o título de boticário também. Então, alguns nobres portugueses, do dia para a noite, receberam o título de boticário, e eles puderam então começar a fazer o trabalho de boticário. Ou seja, o rei deu o título para eles no intuito de que eles, né, começassem realmente a trabalhar, construir alguma coisa e tudo mais. E esses que receberam o título de boticário realmente foram lá e montaram as suas boticas. É, mas sem conhecimento nenhum da área. Então imaginem um determinado local aonde não existe uma referência, não existe um boticário para ser referência, e não existe uma farmácia para ser referência, né? E a pessoa ganhar o título e ela ter que montar uma farmácia. Ela vai montar do jeito que ela acha melhor, né? E foi o que aconteceu. Tanto a coisa foi tão bagunçada que chegou num determinado momento, em 1744, que o órgão regulador da época, que seria o equivalente à Anvisa hoje, Vigilância Sanitária e tudo mais, teve que baixar um regimento que ficou conhecido como Regimento 1744, que passava a exigir, né, que toda botica tivesse balança, além das balanças, os pesos das balanças, livro de registro e qualidade de matéria-prima. Então a gente tem que parar para pensar uma coisa aqui. Como que as leis são feitas aqui no Brasil? Elas são feitas antes de as coisas erradas acontecer ou depois que as coisas erradas acontecem? Aqui é sempre depois, né? Então, aconteceu uma tragédia, daí vai o governo e vai lá e faz uma lei para regulamentar uma situação. E aqui provavelmente foi a mesma coisa. Para se lançar um regimento dizendo que uma farmácia, uma botica, né, tinha que ter balança, isso quer dizer que provavelmente as boticas não tinham balança. E eu fico imaginando como que se prepara um medicamento sem, pelo menos, você ter balança, né, e você ter material que você possa medir volume. Então, eu imagino que esse regimento saiu exatamente para colocar um fim, provavelmente,
em boticas que não tinham a mínima condição de trabalhar. Daí, 1744, então, ficou conhecido o regimento e exigia essas coisas que são básicas numa botica, numa farmácia de manipulação. Vamos pular um pouquinho mais para frente, para o comecinho do século XX, a gente tinha uma situação bastante boa para o farmacêutico, porque as farmácias já regulamentadas, tudo mais, tudo certinho, né? Elas tinham, os farmacêuticos, na verdade, eles tinham o conhecimento total do preparo dos medicamentos. Então, a gente não tinha indústria de medicamento, todo medicamento era produzido, né, pelo conhecimento do farmacêutico. Então, muitas vezes o médico diagnosticava e o farmacêutico que acabava por indicar para o próprio prescritor qual seria a melhor solução, né? Muitas vezes eles trabalhavam em conjunto. E assim, por muito tempo o farmacêutico foi super respeitado, exatamente porque se ele não utilizasse o conhecimento dele, as pessoas morreriam, porque ele que conhecia as técnicas de preparo e conhecia as matérias-primas. E isso foi, né, por bastante tempo, até que a gente chegou lá na década de 30 e mais na década de 40, que começaram a surgir as grandes indústrias farmacêuticas. E aqui no Brasil, as grandes indústrias farmacêuticas chegaram aí na década de 40 mesmo. E eles chegaram de uma forma, assim, talvez não tão ética. Eles chegaram propagando para todos os lugares, né, para todos os cantos, para os médicos, para as pessoas de uma forma geral, que eles estavam chegando com novidades, né, que eles produziam medicamento em grande escala, em grandes linhas de produção, e que todos os medicamentos, então, saíam exatamente iguais. Diferente do que acontecia quando o boticário ou farmacêutico produzia um medicamento, que um dia ele podia produzir de um jeito e no outro dia ele poderia produzir de outro jeito, né? Conforme o bom humor, conforme a vontade dele, conforme vários fatores. Então eles chegaram desmerecendo mesmo o medicamento manipulado e exaltando o medicamento industrializado como sendo muito melhor por ser produzido em série. E isso fez com que, né, principalmente na área hospitalar, a gente teve um exemplo muito grande. Dentro dos hospitais, tudo era preparado também manipulado. E, de repente, os hospitais resolveram encampar essa questão do medicamento industrializado e começaram a comprar os medicamentos industrializados e começaram a dizer: agora que o farmacêutico não precisa mais preparar o medicamento, ele não tem mais nenhuma função aqui dentro. O tanto que eu pago para um farmacêutico, eu posso pagar 3, 4 técnicos para tirar o medicamento da embalagem, colocar dentro da prateleira, tirar da prateleira, separar e dar o medicamento para o paciente. E daí, as farmácias de hospital se esvaziaram de farmacêutico e as boticas começaram a se adaptar. Elas tiveram que começar a se adaptar e começar a comprar medicamento industrializado e cada vez mais a manipulação foi ficando cada vez menor. Até que, mas isso ainda a gente tinha a propriedade exclusiva da farmácia. Então, qualquer farmácia que existisse só tinha possibilidade de existir se o dono fosse farmacêutico. Até que em 1973 surgiu a Lei 5991, que tira essa exclusividade. Essa exclusividade, então, deixa de existir. Aí, a partir de 1973, então, qualquer pessoa pode ser proprietário de uma farmácia, desde que tenha um responsável técnico. E isso funciona até hoje. E nisso, as farmácias de manipulação, que tinham ainda manipulação, e os farmacêuticos começaram a perder
a vontade de trabalhar com essa área, porque muitos leigos começaram a abrir seus próprios estabelecimentos e trabalhar de uma forma não muito ética, né? E os farmacêuticos começaram então a ficar bem incomodados e muitos deles acabaram vendendo suas farmácias, acabaram fechando suas farmácias e indo para a área de análises clínicas. E, desculpem, até um determinado momento na nossa história, de 73 até mais ou menos 77, por aí, os farmacêuticos nem falavam que eles eram farmacêuticos. Então, se você perguntasse para um farmacêutico qual que é a sua profissão, ele falava: eu sou bioquímico. Por quê? Porque eles interpretavam que ser farmacêutico era vergonhoso naquela época, exatamente pelas coisas que os leigos fizeram muitas vezes lá principalmente no começo, né? Aquelas coisas erradas. Então as farmácias passaram a ficar com digamos assim, a visão da população começou a mudar, né? Que farmácia já não é aquele lugar tão sério, tão correto e tudo mais. E os próprios farmacêuticos então se formavam e, por vergonha, acabavam se denominando de bioquímicos. Ninguém falava que era farmacêutico. E nessas a farmácia de manipulação simplesmente desapareceu. Aqui em Curitiba só restou a farmácia Nilo Cairo, que era do pai do professor Javier. Todo mundo conhece o Javier, né? E também a farmácia do Augusto Stelvio. Até 1977, quando um grupo de estudantes do curso de farmácia da Federal resolveu, né, indo contra toda uma corrente, não querendo ser bioquímicos, querendo ser farmacêuticos, mas não querendo ser farmacêuticos de medicamento industrializado, eles resolveram ir contra a corrente e resolveram que iam montar uma farmácia de manipulação. Obviamente, todo mundo falou: vocês são loucos, vocês vão jogar dinheiro fora, porque ninguém quer saber de medicamento manipulado, né? Mas mesmo assim eles foram, resolveram montar, começaram a convencer os médicos, porque eles tiveram que fazer um trabalho de convencimento mesmo, né? Convencer os médicos que o medicamento manipulado poderia ser melhor do que o medicamento industrializado, que poderia ser seguro, né? E aí os médicos começaram a encampar essa ideia e começaram a mandar manipular. E quando, né, a coisa engrenou e a farmácia começou a funcionar a todo vapor, outros farmacêuticos estavam se formando, viram esse nicho do mercado e resolveram fazer a mesma coisa. E de repente Curitiba estava cheio de farmácia de manipulação. Como se não bastasse, farmacêuticos de outros lugares começaram a ver que em Curitiba as farmácias de manipulação estavam funcionando a todo vapor e começaram a montar também. E assim, as farmácias de manipulação começaram a se espalhar pelo país e hoje a gente tem aí farmácia de manipulação em tudo que é lugar, né? Concorrendo sim com a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica se incomoda bastante com isso, mas estão aí bem firmes e bem seguros. E é isso, gente. Falando um pouquinho do passado até chegar no dia de hoje. A gente tem, então, todas essas farmácias de manipulação que tem aí hoje, basicamente porque teve gente que acreditou, né, em algo que ninguém acreditava. E resolveram pagar para ver. Beleza? Dúvidas? Beleza. Por enquanto, nenhuma, só na hora da prova. Ah, mas é sempre assim. Deixa eu ver aqui o que o Péricles falou. Termo de composição que exprime ideia de médico medicina. Tá. Entra na formação de várias palavras, provém do grego iatros. Exemplo de palavra com prefixo iatro. Iatrofísica, acho que é iatrologia. Iatroquímica, etc. A tradução seria médico Médico mesmo. e a tro seria uma oxítona no nosso português. Aham. Entendi.
Basicamente isso. Legal. Mas muito profunda a aula, professor. Uma visão panorâmica profunda. Obrigado. Na verdade, assim, tem bastante da minha visão, né? Talvez a história não seja exatamente assim, mas é a minha, um pouco é a minha visão. Eu espero que seja uma visão que esteja correta. E obviamente a visão de vocês não precisa ser a mesma, tanto que jamais eu perguntaria alguma coisa de história em uma prova, então pode ficar sossegado, né? Porque eu acho que tem muita visão, né, de quem está vendo, de quem está olhando de fora. É a minha visão. Eu espero que esteja certa, né? Mas principalmente essa última parte, ela tem bastante de verdade, bastante certeza, porque foi realmente isso que aconteceu. Até porque eu nunca conheci os donos, né, quando eles eram donos ali da farmácia. Quando eu estava na faculdade, a farmácia já funcionava, então a gente estudou nos mesmos lugares, então os próprios professores contavam essas histórias. Então, essas histórias, na verdade, são histórias, né, de histórias que eu ouvi. E isso daí eu posso garantir para vocês que foi exatamente assim. Questão de descobrimentos, se foi descobrimento, se não foi, se foi invasão, se não foi, daí já ficou por interpretação minha. Mas essa parte é exatamente isso que aconteceu. Beleza? Tranquilo? Podemos então nos despedir e voltar a falar semana que vem? Sim. Beleza, Sim. então. Obrigado, Então, professor. gente, um bom final de semana para vocês e semana que vem a gente volta com novos assuntos. Obrigada, professor. Igualmente. Tchau, Obrigado. tchau. Descansem bastante. Se for possível, descansem. Boa noite, Boa bom noite, Boa descanso. pessoal. noite. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite.